Oi, é isso aí, sente-se à mesa, está começando mais um Proposições de número 005. A gente está aqui, estou muito contente, sou feliz, mas eu estou contente de poder receber aqui nesta noite dois amigos assim muito especiais que têm me incentivado a fazer o bem e eles vão poder se apresentar melhor. Aqui o mais velho, né? Depois a gente sabe disso, mas esse menino bonito, o Eric, que veio de óculos, que pegou emprestado do NX0. E aqui à direita do seu vídeo, o nosso amigo Tasso. Velho, obrigado. Se apresenta aí para a turma e eles vão poder te conhecer. E você vai poder conhecer mais, mas eles vão se apresentar. Eu quero conhecê-los antes de tudo que a gente vai falar da hamburgada do bem. Vê quem começa aí. Bom, Mais velho? Não, quem é o mais velho? O mais velho. Cinco minutos. 5 minutos Então mais velho. começa você. Eu sou o Eric, né? Hoje estou com 36 anos. Desde pequeno a gente foi sempre bem empreendedor, bem criativo. Então, durante essa vida aí, durante esses anos, antes de hamburgada, a gente teve algumas empresas, algumas ideias revolucionárias aí. Muitas e muitas e muitas. Desde organizar show até vender presente para namorado e montamos um restaurante japonês. Então, basicamente, foi essa a nossa história até aqui, né? Bastantes ideias malucas tiradas do papel aí, até chegar na hamburgada. 36 aninhos. E aí? E você? Meu nome é Tássio, eu tenho 36 anos também. Todas as loucuras que ele já fez, eu tava junto também, né? Então, desde pequeno, a gente sempre quis ter alguma coisa. Então a gente já passou por vários projetos ali, né? Vários projetos empreendedores. Então, a gente, com 17 anos, a gente montou um site para organizar casamento. Então, era a primeira rede social. Hoje tem um monte, né? Mas na época não tinha nenhuma. E a gente foi e acabou não dando certo por questão de investimento, precisava investir mais. Mas era já algumas muito ideias. pioneiro, né? Era Não tinha pioneiro muito, demais. Mas a gente já fez bastante coisa ainda. Depois começamos com o restaurante japonês, chegamos a ter 5 lojas, né? E aí Tinha uma no ABC, não tinha? tinha Tinha, ABC Santo André, aqui em Santo André. Verdade. Verdade. E lá, agora falando da hamburgada, assim, vocês fizeram 8 anos? 8 8 anos. anos. 8 anos. Como que nasceu lá a hamburgada? Quais foram os primeiros passos? Então, Caraca. desde pequeno, meu pai levava a gente para fazer trabalho voluntário, né? Ele fazia lá no bairro Dia das Crianças, Natal teu das bairro Crianças. Exatamente. Hoje está mais desenvolvido, mas na época era tudo de barro e tal. Então, Dia das Crianças, Natal das Crianças. E na adolescência a gente continuou fazendo outros trabalhos, até na igreja alguns também. E 2 vezes por mês, mais ou menos, a gente fazia alguma coisa assim. Só que aí depois a gente entrou na faculdade, aí, Fizeram. aí a Essa parte eu não gente lembro. tem um restaurante também. E aí ficou difícil, né? A gente cozinhava no começo também, aí ficava até tarde, aí deixou de 1 mês, 2 meses, 3 meses e acabou parando, né? Sempre a gente falava com o Tico, né? Você conhece também, ele falava, vamos fazer, vamos voltar, e nunca dava certo. Aquela coisa de que todo mundo quer, mas não dá Não é certo. organizado. Exatamente, nunca dá certo. E um dia uma amiga, né? Ela falou, meu, preciso falar com vocês, tal. Ela ligou, né? E ela falou, tal. Eu falei, pode falar. Ela falou, tô passando aí na sua casa. Aí eu falei, não, pode falar. A pessoa sumiu. Reapareceu depois de um maior tempo. Quer falar com você. Pessoalmente é pra quê? É bucho. Vender Rinodê, alguma coisa. Alguma coisa. Rosa, Mary Kay. Alguma coisa do tipo. Aí ela chegou, ela estava empolgada, ela falou, meu, você não acredita, eu estava na comunidade da Torre, que é uma comunidade que divide Guarulhos de São Paulo, e um cara me abraçou e falou, meu, não acredito que vocês voltaram. E ela nem imaginava quem era o cara. E começaram a conversar, e descobriu que era uma criança que a gente tinha atendido lá. Então, aí no meio da conversa, por a gente ser gêmeo, né, parecido, japonês, o cara falou pra ela, e os gêmeos, tal, japonês? E ela explicou que tinha parado tudo por causa da gente e tal. E ele fez ela prometer que ia falar pra gente que ia continuar, porque aquele dia tinha sido muito legal e depois daquele dia não tinha tido nada muito parecido. E era hambúrguer já ou não? Não, não. Nesse era um trabalho que a gente tinha com a igreja e tal. Então, ela falou, aí a gente começou a fazer algumas contas e fazem 8 anos que a gente está lá. Então, depois de 8 anos, o que
O cara lembrou. Bem, sinceramente, a gente não imaginava que ia acontecer depois de 8 anos. Um cara lembrou de uma forma muito positiva, falou que nunca mais teve nada parecido e que aquele dia tinha sido muito legal. Então, daí foi o start da hamburgada, né? Mas como a gente costuma falar, que o hambúrguer é só uma desculpa que a gente usa para entregar algo muito maior, né? Tanto que eu ainda não falei nem de hambúrguer, né? Agora eu vou falar um pouquinho do porquê de hambúrguer na É hamburgada. porque na época você tinha um japonês, né? Exatamente. Nada a ver. E uma semana depois a gente reuniu alguns amigos e a gente começou a fazer hambúrguer e tal. Tava começando a época do hambúrguer. E eu falei pra eles, meu, aconteceu isso, isso e isso. E eu queria voltar e tal. E na hora todo mundo se empolgou, né? Achou a história bem legal. Mas a gente não sabia o que fazer. Falei, é tão legal, a gente se reúne para fazer hambúrguer, por que a gente não pode fazer com os amigos, com as crianças? Então, por isso do hambúrguer, que veio depois da ideia da hamburgada, né? Depois do conceito da hamburgada. Tem uma frase que a gente fala muito, que eu não sei de quem é, mas a gente escutou uma vez, a gente sempre fala que existem 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que ela nasceu. E com certeza esse dia foi o que a gente descobriu, né? Depois de ver e falar, Depois de tentar tantas coisas. 8 anos. Um negócio que eu nem imagino quem era essa criança, nem sei quem é, e o cara Vocês lembrava tiveram e contato falava. com ele alguma vez? Não. Seria legal, hein? Vamos ver se encontra. Então, ó, se você é esse menino que agora 8 mais 8, então Deve tem ter nossa filho, idade. Você deve ter filho já. Leva seu filho no hamburgada. Mas é sério, se você por acaso está vendo, entre em contato, cara. Esse encontro seria a hamburgada do bem nasceu também por causa de você, cara, por causa do seu testemunho. Isso é forte. E a primeira edição foi justamente nesse bairro ou não? Ou vocês fizeram nesse mesmo bairro que divide Guarulhos e São Paulo? Não, a gente fez lá no Cabo Sul, em Guarulhos, a primeira edição, mas hoje a gente tem um projeto contínuo da hamburgada que chama Passo para o Futuro lá nesse bairro. Então hoje a gente tem um projeto... Aquele do skate? skate, futebol. Então hoje a gente tem um projeto lá nessa mesma comunidade. Mas teve algo bem interessante na primeira edição, que a gente era em 5, 6, falou, vamos reunir 30 amigos, né? Fazer um negocinho. Aí a gente tinha fechado num lugar para fazer para 30 crianças. Colocamos na internet. Quando a gente colocamos na internet, Hambúrguer de graça. 140 voluntários se inscreveram. Aí como que a gente ia fazer um evento para 30 crianças com 140 voluntários? Tudo de Guarulhos. Então acabou tendo que mudar por um bom motivo, na verdade, né? Na nossa cabeça a gente queria que nossos amigos tivessem essa experiência, né? Mas acabou atingindo um número muito maior de pessoas já na primeira edição, né? Teve um problema bom já. E Aí já a gente- chamava Hamburgada do Bem? A hamburgada também. Primeira edição já foi Hamburgada do Bem, com aquela loguinho, tudo? Exatamente. A Caramba. hamburgada do bem. Aí a gente, um tempo, quando começou ali crescer, dar certo, ainda um pessoal falou com a gente, já fez muito trabalho de faculdade, sabe? E aí teve um pessoal de uma faculdade que falou, não, com esse nome não vai dar certo, esse nome não... Não Porque, pega. o nome em si não representa o que é, né? O projeto é muito maior, acho que a gente até vai falar mais sobre tudo que é. E normalmente quando vem na cabeça, o pessoal fala, não, as empresas, que empresa vai querer ajudar um social, um mercado do bem? Então, a indicação que a gente sempre teve de profissionais marketing, era, né? não, muda o nome porque senão não vai dar certo. Mas a gente falou, não, começou assim, vai até- continuar assim. E quando segurando. que vocês, assim, eu não sabia dessa parte dos 140 voluntários antes do projeto nascer. Então, tipo, isso já é um sinal de algo que seria promissor. Mas antes disso, vocês não tinham ideia que seria, tanto que foi surpreendente, não. teve que realinhar as expectativas, enfim. Mas quando que vocês viram assim e falou, cara, a hamburgada vai ser um grande projeto? Tipo, de dimensões nacionais e internacionais. Quando, ao ponto de vocês começarem a viver disso? Porque vocês não viviam disso, vocês tinham outros negócios, mas o negócio foi tomando uma proporção tão grande. Vocês lembram de alguma questão específica que você falou assim, isso aqui vai ser um projeto diferenciado? Porque a gente vai falar dos números depois, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Teve algum start? Acho que alguns. Acho que o primeiro já foi na primeira edição mesmo, Eu ia porque a falar gente isso. teve a primeira edição e a ideia ia ser que nem a gente falou, meu pai fazia Natal da Criança, fazia coisas assim, pontuais, né? E a nossa ideia inicialmente não era nada, não, vai ser todo mês. Só que no outro mês seguinte, todo mundo, pô, que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Então aí já foi o primeiro, a gente falou, é um negócio que agora o pessoal vai querer sempre agora, né? Não Sim. tem...
Então já foi o... E esse primeiro teve o quê? Como que vocês levantaram os recursos para fazer tanto hambúrguer, atividades, etc? Então as 3 primeiras edições a gente fez no formato vaquinha. Então a gente fazia... Coletivão. Você quer ajudar, quanto você pode ajudar? Então cada um dava o que podia e a gente completava o resto. Então os primeiros foi assim na vaquinha mesmo. E aí foi organizando. Nessa época tinha o Tico, o Cezinho, os meninos, tudo. Top. Cara, antes de seguir aqui, que eu sempre esqueço, até anotei em vermelho aqui, ó. A gente está aqui com a nossa equipe maravilhosa, eles ficam me insistindo, Daniel, fala pro povo, coisa simples. Gente, seguinte, para esse projeto avançar, a gente conta com vocês. Então, tudo que a gente faz é compartilhado, que eles estão falando aqui. Então, se você gostaria de que esse nosso projeto, Proposições, avançasse, algumas coisas muito simples você pode fazer e que não vai te custar absolutamente nada. A primeira delas é curtir. Se você está gostando dessa conversa, tem muita coisa boa ainda, você pode curtir. A segunda delas é comentar. Comenta alguma coisa aí, fala o que você está achando desse episódio, porque a gente está aí ao vivo para você, né? Então você pode comentar e isso vai nos ajudar muito. Agora, se tiver muita fé, o cara apaixonou no Gêmeos e gostou de mim, você manda isso para alguém. Aí embaixo da tela você tem logo uma setinha escrito compartilhar. Você escolhe pelo menos 3 pessoas que talvez você ache que não conhecem a Hamburgada e você manda para elas e aí você vai poder ajudar a gente no engajamento e ajudar, obviamente, novos voluntários, porque eles estão aí espalhados pelo Brasil inteiro e isso pode crescer ainda mais. Seguindo aqui a nossa pauta. Falando um pouco, eu já vivi algo parecido, vocês lembram, de ter um projeto e aquilo ganhar uma nova dimensão. Nessas primeiras edições, vocês já tinham uma ideia de missão ou as coisas foram acontecendo no meio do caminho? Porque hoje é muito bem estruturada. A missão de vocês, eu acho que qualquer voluntário de vocês que já está algumas edições sabe muito bem qual é a missão, por que vocês existem, está na ponta da língua, as músicas que vocês cantam, o Ubuntu lá, que depois a gente vai falar. Mas quando é que vocês falam assim, não, a gente precisa estruturar isso aqui, precisa virar uma organização e a gente tem que ter uma missão? Porque eu fico imaginando, quando você chega na comunidade, as demandas, elas são assim, ninguém dá conta da demanda das comunidades. E quando é que vocês estruturaram e qual é a missão da Hamburgada? Para que a Hamburgada do Bem de fato existe? Boa pergunta, né? A gente tinha uma missão bem vaga, né? Na verdade, é uma missão que até eu sinto muito feliz que aconteceu, né? Que era de levar os nossos amigos para conhecer essa realidade. A maioria dos nossos amigos viveu numa bolha e não entendiam o quanto que você ter uma troca, o quanto você poder se doar pelo outro, fazer tão bem para você também, o quanto você pode aprender com crianças, o quanto você pode se encher com isso, né? Então, essa foi a nossa primeira ideia, né? Vamos fazer algo para que nossos amigos vivenciem o que a gente vivenciou e que mudou nossa vida e que faz a gente muito feliz, né? Então, essa foi a nossa missão inicial, que não foi escrito em papel, nada, mas foi conversado. Falando, vamos fazer desse jeito, porque a gente quer que nossos amigos venham. Até o nome Hamburgada do Bem foi mais ou menos isso, um marketing para falar a pessoa vir a primeira vez. Fala, que a gente sabe, se o cara vir a primeira vez, ele vai continuar. Sim. O difícil é trazer o cara a primeira vez. Depois que ele vem a primeira vez, a gente sabia que ele ia se apaixonar. Então, inicialmente, foi essa a primeira visão. Então, se continua o... Não, sim, aí depois de algum tempo que a gente viu que todo mês o pessoal queria, estava virando, e a gente só deixou isso de um jeito mais formal ali, né? Mas continua sendo isso. Hoje a missão da Hamburgada é justamente isso. A gente fala que hoje a gente continua sendo um grupo de amigos, mas muito amigos. Cresceu, então a gente fala que a missão é a integração social entre voluntários e crianças, né? A fim de torná-los pessoas melhores. Então a gente fala torná-los em ambas, não só a criança, não é o voluntário super-herói que vai lá não, é os dois, então é uma troca, né? Sim. Então essa é a nossa missão, é fazer eles terem uma experiência inesquecível e ali eles saírem dali melhor. A gente sempre fala que voluntariado tem a ver com ser herói e sim com ser um pouco melhor. Então a criança vai sair um pouco melhor dali, o voluntário sair um pouco melhor dali, sair um pouco maior dali, e aí a gente começou a pensar, crescer, começou a pensar na missão também. E aí qual que é a nossa missão? O pessoal fala, você está entregando hambúrguer. A nossa missão é transformar o mundo. A gente sempre falou, isso. A gente quer transformar o mundo
E aí a gente fala isso, que a gente quer causar essa inquietude nas pessoas. Então, é justamente, eu pego meu amigo lá, que é da Zona Sul, nunca pisou numa comunidade, vai lá, ele tem um dia diferente, ele é tocado ali por alguma experiência. Isso a gente tem visto diversas histórias, né? E aí ele sai dali e vai fazer alguma coisa na comunidade dele, no bairro dele, Sim. na casa dele. Ele é muito. Às vezes o impacto na vida do voluntário pode ser até maior do que na vida da criança. Porque às vezes criança que vive na comunidade, esse tipo de trabalho acontece via igreja, via organização, via prefeitura, via município, etc. Agora, um cara desse, que tem vários exemplos, ele atravessar essa ponte, ele nunca volta igual, né? E aí você me falou um termo, não sei se um termo que vocês criaram, mas você chamou de voluntariado inicial. Eu estava trocando essa ideia. Como é que é um termo que vocês têm pensado? Porque eu nunca tinha ouvido falar exatamente assim, voluntariado inicial. Qual que é a sacada dessa ideia do voluntariado que vai achando que vai entregar, mas quando ele vê, ele vai achando, pensando que as crianças vão chorar, que a entrega vai ser demais. Mas é quando ele vê o sorriso da criança, é ele que fica constrangido, é ele que fica quebrantado, é ele que sai transformado. Então, inclusive, a gente, para explicar um pouquinho melhor, a gente participou de uma competição uma vez que era com outras ONGs. E uma das ONGs era um pessoal que dava cursinho comunitário, que é um projeto incrível, né? Não tenho o que falar. E outra era o quê? Era uma instituição, Uma né? instituição que trabalhava com a criança no dia a dia. Dois projetos incríveis, mas o que a gente fez o pessoal entender, o júri, que ninguém acorda de um dia para o outro falando, eu vou dar aula de cursinho, eu vou dar aula. A pessoa precisa ter esse contato inicial para ter esse start e ser um transformador social. Choque de realidade. A gente conseguiu convencer o pessoal que o que a Hamburgada está fazendo é isso, é formar milhões de cursinhos por aí, né? Milhões não, né? Mas muita gente que já está acontecendo, né? Da Hamburgada, há um tempo atrás, a gente tinha feito um cálculo por cima, já tinha tipo 15 projetos que tinham surgido da Hamburgada. Eu ia perguntar isso. Mas isso faz muito tempo. Inspirou muito quando a gente tempo. calculava, quando a gente contava. Tinha ideia, né? Exatamente. Porque muitos outros nasceram que não fazem nem ideia. Então, algumas pessoas falam, mas é fácil, sei lá, fazer tal, mas isso a gente fica feliz até, realmente, a gente quer que seja fácil. Porque tem gente que fala também, tem muita gente, como é fácil, o cara vai lá só para se aparecer, tirar foto. Mas a gente fala, a gente quer esse cara que é zoado mesmo, a gente quer transformar ele para que se fosse todo mundo, o pessoal lá tudo certinho, que chega já de voluntariado e vai. Sim. Nossa missão não faria sentido, né? Nossa missão é quando a gente pega um cara que a gente tem alguns amigos nossos, igual o Clebão também, que foi lá e falou, minha vida era só ir pra bar, caramba, fazer essas coisas, e agora eu vim aqui, eu entendi o mundo de outra forma, tal. Porque o cara atravessou a ponte, né? Exatamente. Ele só andou, às vezes, poucos quilômetros para conhecer uma realidade que nem na TV ele via, né? Exatamente. Aí ele é um dia só, né? Então muita gente fala, mas é ali um dia a criança tem fome de novo, outro dia. Só que na verdade. Não estão para resolver a fome. Exatamente. Não Nosso problema nossa ideia é essa interação mesmo e a transformação, né? Então esse choque, que nem quando o Eric falou nessa competição, foi numa consultoria internacional, e a ideia era todo mundo se apresentar e depois votar. Só que a gente era tão, em teoria, tinha um preconceito tão grande que antes de se apresentar já tinha tido, tipo, 20% das pessoas já tinham votado e a gente tinha 0 votos. Ixi. Então, antes da gente se apresentar, e no final a gente ganhou. Mas, exatamente, exaltando o projeto das pessoas que era incrível, mas que eles formavam pessoas para o ITA, mas formava 12 pessoas, assim, 12 alunos, porque é muito poucas pessoas interessadas nisso. A gente mostrou o quanto a transformação de pessoas, de outras pessoas, poderiam não ter só uma turma, mas a gente poderia ter, por que não, 10, 20, mas isso foi no início, né? Turmas. Foi no médio início, mais ou menos, ali. E quando que vocês começaram porque quase todas as vezes que eu vejo a galera da Hamburgada, já participei, rola aquele termo do Ubuntu, né? Então, quando é que isso... Porque teve lá até uns vídeos, algum tempo atrás, quando que isso caiu? Porque vocês sempre falam, é Ubuntu ou é Ubuntu? Tô falando certo. Quando que isso caiu, assim, vocês olharam esse termo e falaram, cara, isso daí... Porque vocês trabalham muito isso com os voluntários, né? Sim. Como que o termo se encaixa e por quê? Esse foi um vídeo que a gente mandou no grupo nosso de organizador. Ele não chegou a passar na primeira edição, mas
Antes da primeira edição, a gente viu lá um vídeo, a gente falou, meu, tem muito a ver com o que a gente acredita. E aí, a partir da segunda edição, a gente começou a passar já esse vídeo. Então, ele vem lá do começo, para quem não conhece o termo Ubuntu, né? Então, ele vem de uma filosofia africana, né? Então, que diz, sou quem sou porque somos todos nós, né? Então, eu só existo porque você existe, a gente, um depende do outro, né? Uhum. Então, a gente fala, gente precisa de gente para ser gente. Então, a gente sempre Esse é o pega... slogan, né? Até aquela música fala disso, né? Sim, Gente precisa sim. de gente, né? Aí completando sobre o Ubuntu, né? Existe uma história de um antropólogo, ele estava na África, ele fez uma competição com crianças. Ele juntou todas assim numa fileira e falou, colocou um cesto de doce, falou: quem chegar primeiro ganha todos os doces. E quando ele falou já, todas as crianças deram a mão e correram em direção à cesta. E todo mundo pegou a cesta junto e falou: Ubuntu, tio. Como que um de nós pode ser feliz se o Se outro os vai estar outros não forem. triste? Então, essa Uma é consciência comunitária quase de tribo, né? Uma coisa bem exatamente. tribal. Cara, e eu tenho falado isso também, e eu acho que eu aprendi com vocês também. Essa ideia da missão e da transformação de todas as partes, que é, voltando um pouco nessa pauta do voluntário. Ah, é possível que o cara pense que ele só tem algo para entregar e não vai receber nada, assim. Se vocês forem colocar na balança, assim, de tudo que vocês já ouviram dos testemunhos, porque vocês recebem mais feedback dos voluntários do que Sim. porque acaba que vocês vão perdendo, pelo tamanho do negócio, o contato com a criança. Mas na ponta da balança, assim, você olha e fala assim, cara, quem de fato é mais transformado? Sabe, não é uma boa pergunta, cara. Quem é que o cara pensa, não, a gente vai lá porque a gente tem a condição e a gente vai fazer acontecer. Mas quando ele volta, ele fala assim, cara, será que eu acho que ele começa a repensar se ele tem o que ele realmente achava que tinha. Então, vocês conseguem testemunhos, algo assim, até para ajudar as pessoas que ficam pensando que estão prontas demais e não tem nada para receber de alguém que aparentemente é menor e mais fraca. Quem é o mais afetado nessa história? A criança ou o voluntário? Essa pergunta é difícil, né? Mas da parte dos voluntários, a gente tem muito feedback, muito mesmo. Uns até mais impactantes da questão de depressão, dessas coisas. De muita gente que achava que estava num lugar perdido lá. Mas a Não gente tem tinha o que uma fazer. brincadeira que chama Fábrica dos Sonhos. Não é uma brincadeira, né? Mas a criança escreve o que ela quiser. Tipo, o que você quer? Ela pode escrever o que quiser. E algumas crianças, por exemplo, escrevem: eu queria poder dormir tranquilo, porque na minha casa tem goteira na minha cama na hora que eu vou dormir. Tem uma que pediu um colchão. O que você quer? Eu quero um colchão. Ela pode pedir uma viagem para Disney, não que vai ganhar, às vezes pode ganhar uma coisa legal. Uhum. A gente já deu até viagem de avião para uma criança uma vez, mas a criança coloca: não, eu queria ter um colchão, né? Eu queria ter comida em casa, eu queria ter uma festa de aniversário. Aí a pessoa às vezes está falando: meu, minha vida está dando muito errado. Aí, quando ela lê uma história dessa, eu converso com uma criança também, ela é transformada, tal. A gente tem alguns casos que a gente faz uma viagem para o Mercosul. E já é o segundo ano que uma psicóloga ela já indicou para uma cliente, né, paciente, falou: meu, faz isso aqui que vai ser. Aí ela chega e conta pra gente: não, foi uma psicóloga que indicou, indicou, tal. né? E ela não é voluntária da Hamburgada psicóloga, mas é porque alguns pacientes dela foram e se sentiram melhor, então ela começa a indicar para outras pessoas, né? Então, todo ano aparece alguém lá na viagem assim: não, a minha psicóloga, minha terapeuta mandou eu vim aqui porque Sim, me faz bem. porque faz, é o que vocês falam, fazer o bem faz bem, né? Então, assim, caiu aqui, né? Muito focado aqui, o imperativo. Não consegue? Mas é um mistério, cara, que eu vejo ao ponto de uma terapeuta, psicóloga dizer assim, cara, às vezes, nesse caso nem conheço, mas às vezes o que você precisa é só ajudar alguém, sair do seu quarto. Tem uma música que até fiz uma vez uma reflexão que chama Carolina. E é interessante, porque é uma música antiga, lá da década de 60. Ela fala assim, cara, a vida está acontecendo, a banda passou, o pessoal foi viajar,
só a Carolina não viu, porque ela ficou dentro do quarto. Então, às vezes era só sair e ver, não que seja fácil. Tem gente que está adoecido, não estamos dizendo que menosprezando a dor de ninguém. Mas no caso dessa psicóloga, terapeuta, falou assim, cara, vai na hamburgada, às vezes se movimenta, de repente servindo alguém você encontra, que eu acho que até muita gente encontrou a vocação da vida. Às vezes o cara era um dentista de alto padrão e ele começa a servir, nem sei se tem nesse caso. Então, assim, vocês concordam comigo que a afetação do voluntário, ou eu concordo com vocês, é muito, muito, muito grande, velho? Muito grande e impactante. E o que, muito do que move a gente mesmo, né? Eu falei, continua sendo nossos amigos hoje um pouquinho mais longe, mas você vê um amigo, né, que hoje, mais de longe, mas é que é nosso amigo, falar isso aí, falar, meu, minha vida hoje tá diferente, pô, eu voltei a sorrir. Essas coisas é um combustível pra gente, pra continuar. E não só nesse sentido também, Claro. mas eu falo também igual eu falei de alguns amigos que falam, meu, minha vida hoje tem mais sentido, que eu só queria zoar, fazer essas coisas, agora eu entendi que, mano, O cara que ele existe encontra algo um muito motivo para maior. fazer o que faz, né? E como que... Oh, desculpa. A gente já teve depoimento, toda edição a gente tem depoimento, e os voluntários falam coisas incríveis, né? Sempre. Mas teve uma história uma vez que foi uma mãe que foi lá. A mãe, ela falou, meu, eu tive que vir porque minha filha tá totalmente diferente, queria saber o que acontece aqui? o que acontece aqui. Aí foi lá agradecer, foi bem emocionante esse dia. Então eu acredito que, respondendo essa pergunta diretamente, com certeza o voluntário muitas vezes chega lá achando que é o bonzão, que é o cara. Bonitão. E ele sai de lá de um jeito que, eu falei, ele recebe o start ali, acho que então a hamburgada pro voluntário acaba sendo ainda muito mais Transformadora. transformador. Você falou até desse negócio de profissão, essas coisas, tem uma voluntária nossa, que até a Karen, Karen o nome dela, ela trabalhava em um banco aí super grande, e aí ela participava da hamburgada, tá? E aí um dia, foi na pandemia, aí ela começou a se sentir mal porque o pessoal não estava conseguindo pagar as parcelas das casas e começaram a tirar as casas, né? E ela falou, meu, isso aqui não tem sentido nenhum que eu faço, né? Uhum. E aí hoje Não tem valor, né? ela pediu demissão, trabalha um terceiro setor, ganhando 3 vezes menos do que ganhava, mas na parte de sustentabilidade, então é Na uma parte das de pessoas transformação. que entendeu o sentido, né, o que ela queria para a vida dela mesma, né? Falou, meu, não adianta eu viver isso, mas trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver, né? Então, os bancos na época, eu lembro que arrancando as casas de todo mundo, eu lembro que ela me chamou até na época, só que a hamburgada também era pandemia, então não tinha vaga, né? Não tinha espaço, mas você vê o quanto impacta na vida de um voluntário. E na prática, cara, como é que... tudo bem, deve ter lugares e lugares, projetos e projetos, mas segue mais ou menos um mesmo padrão, só para as pessoas entenderem que vai muito além do hambúrguer. Vai acontecer um projeto aqui no ABC, estou dando um exemplo. Já sempre tem aqui. Como é que é o dia de uma criança na Hamburgada do Bem, naquele sábado, naquele domingo? Como é que é o processo? Que ela passa pelo quê? Pintura, brincadeira, até chegar no hambúrguer? Hoje, então, a hamburgada hoje tem em média de 50 a 70 atividades diferentes. E por isso que a gente fala, hambúrguer é só uma desculpa, na verdade, né? Só ali na alimentação. E hoje a gente tenta dividir muito isso. Então, não é só brincadeira. Uhum. Então, tudo tem que ter um porquê, um ensinamento ali, né? Então, a gente tem brincadeiras educativas, reciclagem, a gente tem horta, então as crianças plantam ali também no dia. Então, a gente tem atividades culturais também, então oficinas. Então, a ideia é a criança ter um dia diferente, Sim. passando nessas estações que a gente fala, né? Então, ela vai passando, então, brincou, legal. São quantas estações por... Então, depende muito do tamanho, né? A gente na Arena Corinthians, que a gente fez um dos maiores eventos nossos, chegou a ter quase 200 estações, 190 atividades, né? Num dia. Só que num evento normal, assim, dá em média de 30 a 70, mais ou menos, depende do tamanho. Caramba. Mas com tudo isso, até eu queria ler aqui algo. O Tassi falou de tudo que acontece no dia. E eu queria ler aqui uma carta que a gente recebeu de uma criança. Algumas escolas, até para praticar, escrever e tal, mandam as cartas do que a criança achou do dia, né? A gente recebeu uma carta aqui da Bianca Letícia, que falava assim: Oi, hamburgada do bem. Sábado foi bem legal. Eu adorei, foi maravilhoso. Eu adorei as pessoas que serviram muito bem. Tratou a gente muito bem.
eu adorei os lanches e o pessoal foi todo muito legal com a gente. E a gente gostou muito das voluntárias. Trataram a gente bem como se fossem filhas delas. E a gente se sente em casa. E pareciam que elas eram nossas mães. Quando a gente pedia alguma coisa, elas davam rápido. E quando elas queriam a gente perto delas, a gente ficava. E quando a gente ia nos brinquedos, elas tomavam bastante cuidado com a gente. E quando eu fui no pula-pula, quase que eu caí. A tia me segurou, eu dei um abraço na tia, e dei um beijo na bochecha da tia, e depois dei outro abraço na tia e outro beijo na tia que estava com ela. Beijos para todo mundo da Hamburgada do Bem. Caramba. Então, você perguntou, né, o que que tem no dia, o que que é, tá, a gente fala de um monte de coisa, a gente leva um monte de brinquedo, mas o que a gente entende do dia mesmo é isso, é essa troca, é essa tanto que ela tantas coisas e ela falou só de como ela foi tratada, né? Falou Que é o poucas mais vezes. impactante para ela. Não Falou- falou do hambúrguer. Não falou do hambúrguer, não falou da escalada que a gente leva de 7 metros, falou desse trato, né? E o Como- tanto de detalhe que ela deu. Eu dei um beijo, eu dei um exatamente. abraço, dei outro beijo, eu dei. Então, isso sim vai ficar. Ela foi impactada, valorizada e acolhida, né? Você vê que ela tá falando do acolhimento que ela A teve, gente né? fala muito sobre referência na hamburgada, porque a gente está dia a dia na comunidade hoje. E o que a gente vê que falta muito mais do que dinheiro mesmo, lógico que falta, né? Claro, Mas é um claro. negócio, uma conversa muito maior. Mas a gente vê duas famílias iguais e uma que tem referência. Que é uma mãe que teve alguém que falou, ó, se você fizer isso, isso, você vai chegar, esse é o caminho, você pega essa trilha, você não pode ir nessa trilha. Enquanto tem uma outra que, por um monte de motivo também, que às vezes não é nem culpa dela, não tem essa referência. E é isso que a gente fala na hamburgada. Não é sobre lanche, não é sobre brincadeira, lógico que tem tudo isso, mas é sobre passar um tempo e passar uma referência para essa criança, alguma coisa legal que você aprendeu com seu pai, com seu tio, com sua mãe. Então, falando em hamburgada no geral, muito mais do que tudo isso no dia é o que a gente quer passar isso. E até falando de referência, tem essa fábrica de sonho que eu falei para você. E uma criança também podia pedir qualquer coisa. Olha lá, qual é seu sonho? Aí sabe o que ela escreveu? Eu queria ser igual o tio Ademir, que cuidou de mim. Porque eu acho que ele merece. Ele foi muito legal comigo. Eu acho que eu dei a minha medalha que eu ganhei para ele. Que eu quero ser igual a ele. Nossa. Então, isso que a gente fala de referência. O cara passou um dia com a pessoa, o cara ganhou uma medalha lá. E ele falou: tio, isso aqui eu dou pra você porque acho que você merece. Foi um cara muito legal. Cara, a hamburgada eu mais ou menos conheço desde o começo. Uma das coisas que me chamou muita atenção, chama a atenção de todo mundo, foi como vocês caíram na graça não só dos amigos, mas isso ganhou outras dimensões, né? Então a gente vê lá Neymar, Angélica, agora ultimamente o Fábio Porchat, então assim, e eu vi vários vídeos lá na internet de pessoas que fizeram parte do projeto, participaram de um dia, foram impactados, falam muito bem do projeto, mandam vídeos, porque ajuda muito uma pessoa desse porte ajudando o projeto ali. Mas aí eu fiquei pensando outra coisa. Ao mesmo tempo que ajuda, chama a atenção do curiosão, assim. Aquele cara fala assim, nó, top. Eu vou sábado, vou comer um hambúrguer, vou brincar com as crianças. Se pau, tirar foto com a Angélica, sabe? Não começou... Como que vocês administraram esse... Primeiro, o que aconteceu para isso cair? Uma sacada de marketing, ou acaso, ou não, você fala, não, cara, vamos trabalhar para isso chegar na mão dessas pessoas. E segundo, isso não atrapalhou um pouco o dia a dia do voluntariado? Então, acho que o que ajudou muito é pela hamburgada ser um projeto de gente, a gente não tem uma cara assim. Então, muito projeto hoje tem um líder ali, ele é a cara. A gente, por mais que a gente seja fundador, mas a gente sempre... Tem muitas outras caras, né? Exatamente, né? Um projeto é aberto, então esse pessoal se sente parte, Uhum. e aí sempre tem alguém que é amigo de alguém que trabalha naquele lugar. Eu lembro até hoje a primeira vez que apareceu na Globo é porque um voluntário trabalhava lá. Então sempre alguém era ligado com alguém, essa pessoa trabalha com aquele... Então, Não foi uma sacada de marketing. Não, foi acontecendo por causa disso, porque todo mundo se sente parte, a gente dá espaço para todo mundo, e foi aparecendo, né? Então vem um, vem outro. E sobre essa parte que você falou, é ruim de... Sim, atrai muita gente. Tem gente que fala, vai lá, o pessoal fica indo ali para tirar foto, esse cara ali. Só que, como o Eric falou, a nossa ideia é transformar pessoas, então a gente adora, na verdade, quando alguém vai lá assim,
porque a gente tem certeza que ele vai sair impactado, pode não ser na primeira, Uhum. mas na segunda, então ele vai, de alguma forma, Vai ser transformado. ele vai ser transformado e aí a gente vai cumprir nossa missão, que é transformar o mundo através das pessoas, né? Então a gente fala, se fosse todo mundo bonzinho aqui, talvez a gente nem precisaria estar Essa é a aqui. sacada, né? É incluir esses caras que talvez em outros projetos não teriam tanta vez, assim. E Mas- são coisas que a gente vê na prática, né? A gente já contou algumas histórias aqui, mas tem de tantos. A gente teve um amigo, virou amigo nosso, né? Um rapaz lá de Avaré também viu na internet Aham. assim, e ele meio, tá, e aí veio para ver como que era. Aí começou a gostar tanto que ele vinha direto e depois ele montou um projeto lá na cidade dele, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma hamburgada lá na cidade dele, porque ele falou, meu, chorando uma vez pra gente, ele falou, meu, vocês têm que ir pra lá, porque todo mundo acha que eu tô doido. Eu tenho que estar viajando Mais 3 horas e meia. mais alguém. Ele falou, todo mundo acha que eu tô doido, porque 3 horas e meia para fazer isso, pagando ainda, tô pagando para ser voluntário 3 horas e meia, vocês têm que fazer. Então a gente, no nosso currículo, tem uma edição lá em Avaré, que não era planejado, não tem nada a ver com o mapa nosso de expansão, mas porque foi um presente para ele, né? Então ele chegou a vir mais de 30 edições para lá e depois foi para a cidade dele, montou o projeto dele lá. Então, e é uma pessoa que você não tinha nada a ver com social, né? Do interior, viu um negócio legal lá, E que tá na trabalhava TV, com isso, nada a ver. hype ali, então veio daquele jeito, todo marrentão ele, e hoje tem um projeto lá, tá transformando vidas lá na cidade dele. Então, acho que Você falou são aí, muito os bem-vindos. voluntários, eles se inscrevem, passam por algum, sei lá, uma entrevista, não sei, acho que nem dá mais para fazer isso, mas aí eles pagam para servir nesse dia. Na verdade, a gente... Se contasse para alguém, não acreditaria, né? É uma forma de vaquinha, né? Mas, na verdade, paga, né? Mas é para sustentar mesmo o projeto, né? Para acontecer. Realmente, ele tem direito ao hambúrguer, ao café da manhã e também ele custeia o valor de uma criança, né? Então, o valor... Valor hoje, porque isso altera, mas vamos falar no dia que a gente está lançando esse A podcast. média com as taxas está em média de sai uns 50, R$ 52 com as taxas assim. Mas ele tem o café da manhã dele, que é super reforçado, então a gente tem patrocínio também de algumas empresas. Tem o almoço dele, que é um hambúrguer artesanal. Todo nosso hambúrguer não é nada congelado, ele é feito na hora, pelos voluntários mesmo. Eu já então, comi. É muito bom. Não é aquele hambúrguer Fininho, congelado. 45 gramas. Não, ele é um hambúrguer. E também tem refrigerante durante o dia, né? Bebidas. Então, Ele paga aquele... o valor do McDonald's dele, ele tá ali, ainda tá comendo um hambúrguer muito mais fresco e ainda tá ajudando, né? E esse modelo, eu falo que é um dos segredos do sucesso que a gente tem. Porque um dia você pede uma doação para uma empresa, ela fala, toma. Legal. Aí você vai no segundo mês, toma. Você vai no quarto mês. Já não dá mais. Então, se a gente continuasse do jeito que a gente estava ali, doa quando quer, vai quando quer, talvez a gente não estaria aqui hoje, Não fica porque sustentável, né? você vai todo dia aí, os mesmos amigos que a gente tem, ajuda aí, ajuda aí. Se um dia ele já não pode ajudar, já não daria para fazer. Então, hoje a gente... A máquina sustentável é o próprio A gente voluntariado. tem grandes patrocinadores, mas a gente sempre fala e sempre agradece que o maior patrocinador são os voluntários. Se eles não quiserem estar lá, a gente não conseguiria fazer. Cara, eu vou perguntar algumas coisas a respeito dos números, porque às vezes quem está assistindo a gente não tem tanta ideia do que a Hamburgada do Bem tem feito e os números. Então vamos lá. Quantas edições a gente tem agora? 343. 343 edições em 8 anos. Tirando a pandemia, que sim. que fizeram um show com a galera, situação de rua, uma live. sim. Eu lembro. Então, 350 edições. Isso, ficamos 2 anos parados, né? E no começo também tinha uma por mês, né? Era bem menor, Hoje, porque não tinha tanta gente vivendo disso, né? Quantas crianças, mais ou menos, participaram dessas edições? A gente nos últimos números já tinha passado de 220 mil crianças atendidas já. Quantos voluntários, Eric? Hoje, mais de 70 mil também. Faz um tempo que a gente não faz essa conta, mas é um dos números mais impressionantes assim, que a gente tem, né? Quantas organizações
tem 70 mil voluntários, cara. Se você colocar num papel, eu acredito que não exista no Brasil alguma outra instituição que tenha. Uma organização, É. uma ONG, né? Cara, qual foi o maior evento que vocês fizeram? Em 2019, no Natal, a gente fez um evento na Arena Corinthians, que foi o nosso maior Natal, assim, o nosso maior desafio. A gente teve lá 8.500 voluntários presentes e encerrou, né, as inscrições, porque acabou. Não dava mais não para pôr tinha- voluntário, né? Acabou, era o máximo que a gente tinha limitado, então a gente esgotou as inscrições e a gente atendeu 12 mil crianças lá. 12 mil crianças de 200 e pouquinhas instituições diferentes. Mais de 20 mil pessoas nesse É. dia rodando lá. Cara, e eu lembro que nesse evento, eu falo porque vocês mudaram a logo do Corinthians. Cara, isso aí, porque depois a gente tenta pôr, porque colocou o hambúrguer e Era o time do bem, o time né? do bem, cara. Isso foi também outras organizações, ah, no pôquer lá, o Campeonato Brasileiro de Pôquer, o BSOP, teve um dia que era. Não rolou um negócio assim, um campeonato que. Como Sim, foi mesmo? social também. Eu lembro. É. Tinha até O o pet aqui, petzinho, né? cara. Então vocês chegaram nesses lugares, cara. E qual foi a sensação de quando vocês finalizaram, fora o cansaço, né? Um dia como esse lá no Corinthians, chegar depois e voltar para casa? Mano, como é que dorme? Tipo, eu ficaria uns 3 dias sem dormir, a adrenalina não ia. Mas qual que é a sensação, cara? Olha o que virou isso aqui, cara. Como que vocês se sentiram? Eu acho que a sensação é de, tipo, de acreditar que alguma coisa pode mudar mesmo, sabe? Aham. 8 mil pessoas acordaram cedo, patrocinaram o evento, estavam lá e enquanto o mundo está em guerra, né? Um país querendo pegar o outro e E tal. era antes da Covid, a gente vocês não Sim. sabiam, mas estavam marcando, Bem, de fato, a vida de muita gente E ali. 8 mil pessoas se reúnem para dar amor para quem Servir. nunca viu na vida. Então, eu acho que é um pouquinho de esperança, um pouquinho de. Até a gente fala a gente acha que nunca vai existir de novo no mundo isso que aconteceu e que nem a gente vai conseguir Nem fazer de a novo. gente. Porque foi algo. Único. Até porque. O desafio é o pessoal do Lollapalooza organizar isso aí. É impossível. se a Não gal- é. se a- 8.500 voluntários. Talvez a mano. galera não sabe aí, que a gente fala 12 mil crianças, mas é 12 mil crianças sem a mãe. Porque a mãe não entra. Se Exatamente. fosse igual no Play Center da vida, que o pai entra junto, Que eu abro Ela lá. pode e- botar 50 50 mil. agora. A gente cuidando ali, ó, criança por criança, Ah, colocando no ônibus, uma a uma. Então eu foi sempre falo, algo. Vocês levavam ela não ia sozinha. Não, Tipo, lógico, ela não vai sozinha. Mas não é o pai que deixava na porta. Não. Vocês buscavam nas comunidades. Cara, eu preferia 10 vezes organizar o Rock in Rio do que um outro evento desse. É muito trabalhoso, E nesse dia, uma curiosidade, a gente bateu o recorde de Eu ia falar mundial, disso. né, de hambúrgueres. A gente fez 24 mil hambúrgueres lá, né, em 4 horas. Hoje, o recorde mundial é um pessoal lá da Suíça que tem 3 mil hambúrgueres em 1 hora. Né? E vocês A gente fizeram lá fez 24 mil. 24 mil em 4 horas, né? E é possível que seja um recorde em ação de voluntariado, De não é? Alguma coisa voluntariado assim. também, sim. Não tem como É. saber, mas Né, do das que se vê de pesquisas, registro, de registro. Do que pelo se menos vê. no Brasil, A gente até ia entrar no Guinness, mas aí para isso teria que trazer um juiz de fora, e aí o custo de trazer não, esse e cara pagar o registro é, do Guinness também. era muito caro, muito porque tinha que ver o juiz e tal, mas a gente bateu o recorde lá de 24 mil hambúrgueres feitos. Isso é comprovado, em um né? lugar, sim. E pelas fotos também você tem, pelos registros dos voluntários. Vocês teriam documentos para isso, mas de fato seria muito custoso. Cara, qual é óbvio que isso é diferente para vocês dois, mas qual foi o testemunho de uma criança, tirando essa que a gente leu, que mais impactou vocês? Porque isso foi alguém que mandou, mas rolou alguma coisa para vocês, assim, uma criança chegar em vocês e falar algo que vocês não esquecem? Caraca, tem bastante. Lembra de uma? A gente tem. Até a gente relembrou agora uma que foi bem. Porque a gente tá voltando para Sorocaba, né? A gente fez algumas lá e veio a pandemia tudo, a gente parou e agora a gente voltou com um time lá. Em uma ação que teve lá, tava rolando a edição e
tinha uma criança lá na arquibancada e sem brincar, sabe, com a mão para trás assim. E, meu, 50 brincadeiras, comida, o que essa criança está fazendo ali, né? E aí os voluntários se juntaram ali para falar com ela. Meu, o que é? O que foi? Tá... E nada, né? Será que aconteceu alguma coisa com essa criança? Aí quando foram ver ela com a mão escondida ali atrás, quando pegou era um saco de... Tinha um saco de pão nosso que a gente usa os pães, né? Então, saco dentro um monte de resto de hambúrguer, sabe? Os hambúrgueres assim, ela tava pegando os hambúrgueres no chão. E aí, para levar para a família dela, ela falou, não, que meus pais, minha família nunca experimentou, e ela tava com medo de perder, ou alguém... Então, ela ia ficar até o final ali, só escondida aqui, ó, só guardando ali. E aí, a gente falou, meu, não, e a gente pegou, o pessoal da cozinha fez um hambúrguer para cada um, né? Mas, bicho, tem muita, né? Você falou direto mesmo, um que veio direto para mim, não foi nem de uma criança, mas de um pai de uma criança. A gente estava terminando uma edição na hamburgada, inclusive foi nesse lugar que começou a história da hamburgada, lembra? Na comunidade lá que a gente Na tem. divisa. Isso, e a gente fez uma edição da hamburgada lá e no final tava tendo os depoimentos. E aí um pai de uma criança tava lá, né? Normalmente eles não ficam, mas ele tava lá e ele tocou em mim assim. O apelido dele é Buscapeta lá na comunidade. Aí ele falou, meu, aí tá vendo ali a Fernão Dias, sabe a Fernão Dias que passa carro pra caramba? Aí ele falou, ali a diversão das crianças aqui nessa comunidade aqui era ficar indo lá, botava a mão e voltava, sabe? Ficava no guarda-reio ali, né? Saía, ele falou, e depois eles não ficavam contentes, eles iam na segunda e botavam a mão lá e voltava correndo. E aí ele falou, comecei a achar muito perigoso. Eu mandei no grupo da questão na comunidade alertando os pais que estava muito perigoso, que alguém tinha que fazer alguma coisa. Ele falou, um dia eu estava chegando em casa do trabalho e estava uma multidão lá, ele chegou lá, uma criança atropelada, e essa criança era filha dele, de 6 anos. E aí ele contou, e aí ele falou, meu, se você tivesse chegado um pouco antes, isso aí eu não vou esquecer nunca, porque isso aí ele falou pra mim, depois eu falei pra ele contar pro pessoal, mas ele falou diretamente pra mim, e aí ele falou, agora não tem mais isso, agora as crianças estão no futebol, e tanto que a gente tá lá 2 anos, eu nunca vi ninguém brincando disso mesmo, porque tem... Isso ocorreu bem antes. Bem antes, porque não tinha o que fazer, não tinha. Hoje você vai numa comunidade na periferia, não tem lazer, não tem nada, né? E aí a diversão era essa, ir voltar. E aí ele falou, se você tivesse chegado um pouco antes, então aí ele falou, hoje não existe mais, né? E ao mesmo tempo que é uma crítica, mas a gente não leva isso na mal. A gente fala, não, talvez a gente não chegou, mas agora a gente está... Daqui pra frente a gente está chegando. Resolve, então né? é isso que eu Até falo. um lema nosso até, né? Quando a gente vai falar com algumas empresas que participam do lugar, a gente fala, meu... Hoje vocês estão chegando antes. Quando a pessoa... Para os voluntários... Essa história virou um marco. Tipo, dá tempo de chegar antes. E não só chegar antes nesse caso, que foi um acidente, mas chegar antes do tráfico, chegar antes de oportunidades erradas, né? Então, o nosso lema hoje é isso. Dá tempo. Dá tempo, chegar antes, né? E aí, tem alguma outra? Essa daí eu acho que é essa também, mas tem várias outras, né? Uma que aconteceu bem no começo... Não foi a criança que falou pra gente, né? Mas era um menino que a gente tava vendo lá ele e tal, bem magrinho, bem sequinho, Felipe. E ele, meu, queria ser DJ e tal. A gente não tinha nada lá, né? Não, quero ser DJ. A gente armou lá uma picape improvisada lá, colocamos um fone nele e tal. E ele fingiu que tava sendo DJ, colocou uma música, as crianças tudo pulou e tal. E, meu, a gente ficou bem amigo dele, né? E por ter ficado amigo dele, a moça que era do local lá explicou pra gente tal, que ele tinha um câncer e que não tava muito bem e tal. E aí depois a gente voltou nessa comunidade, a gente foi entregar até uma cesta na época da pandemia. Aí meio que por acaso a gente acabou entrando e era a casa da mãe dele. Aí quando a gente entrou na casa, tinha uma foto desse dia, que a gente tinha publicado no Instagram, e a mãe dele, e ele falou pra mãe dele, ele falou pra mãe dele, mãe, imprime pra mim essa foto. Aí quando a gente chegou lá, a gente viu essa foto lá, e eu lembro pra caramba desse dia, eu falo, caramba, e que marcou, não foi nada que ele me falou no dia, mas que foi algo que a gente fala, meu, é um dia, mas talvez seja a última chance de uma criança também, que na época nós nem imaginávamos, mas a gente fez tudo o que ele queria. Falou, meu, eu quero ser DJ. Arranjaram um fone, botaram um negócio lá, botamos criança na frente lá, e ele ficou lá com a mão pra cima. Tudo simples, né, exatamente. Qualquer um pode fazer, né? E pra gente, foi só um negócio.
Mas não, fez a mãe dele imprimir a foto e tava na casa dele Ele que lá. pediu, não foi a mãe dele que imprimiu depois que ele morreu, não. Ele, É, em vida, ainda falou, não, mãe, eu quero essa foto. Então, tá, tinha a foto lá da gente. Até eu tô nessa foto, né? Tá eu, um amigo meu, Juliano, ele lá na... Tendo DJ. É. É isso, cara. Eu acho que tá valendo muito a pena para quem tá acompanhando, e até pra galera própria, voluntário, que talvez nem escutou tanta história de vocês. Eu vou agradecendo e ainda vou perguntar alguma coisa. Mas antes que eu me esqueça, cara, eu preciso agradecer, porque vocês nunca foram, né? Tô sendo o primeiro aí, tô honrado demais. Isso aqui vai dar muito Você é certo, cara. tímido. Ah, mas a gente é amigo, pô. Então, é o primeiro, assim, que vocês vêm para contar essa história. Eu fiquei muito contente, vocês viram até um pouco antes, né? Questão de saúde, etc. Então, eu quero agradecer vocês. Tem a questão do livro, a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Mas vocês lembram lá no lançamento daquele livro que eu organizei, que tem um pouco dessa sacada de quando pouco é o bastante, né? A ideia de que às vezes as pessoas estão esperando ter muitos recursos para poder fazer, né, cara? Quem não tem uma panela, um fone velho e um caixote para uma criança virar um DJ, mesmo que não tenha música, não tenha os equipamentos, todo mundo tem, todo mundo pode. Então, quando eu trabalhei nesse livro, claro que até vocês estavam lá no lançamento, né? E que foi também em 2019, foi um pouco antes da edição lá do Corinthians, né? Então eu agradeço vocês, cara, agradeço porque eu agradeço em meu nome, em nome dos voluntários, em nome de quem está ouvindo isso aqui, porque quando a gente escuta vocês, é inspirador, mano. Toda vez que a gente está com vocês é diferente, de dar risada, porque a gente gosta de contar uns causos, né? Mas assim, a gente tem uns hobbies parecidos, então a gente se dá muito bem por tudo isso. Mas, cara, de coração, a gente agradece vocês e deixa aqui embaixo todos os links dos sites, quem quer se inscrever, ser voluntário. Eu agradeço os irmãos e as irmãs que estão aqui, galera ajudando. Você vê que para fazer um podcast não é só querer, né? Tem uma galera ajudando e servindo a gente. Então, muito obrigado. Agradeço você que está assistindo. Agradeço as pessoas que fazem isso acontecer. E, cara, quais são os próximos passos, assim? O que o Hamburgada está preparando para o segundo semestre desse ano? Tem alguma novidade que pode ser falada? Ou continua nessa mesma toada? Esse é o projeto desse ano? Tem alguma novidade, sei lá? A gente tem alguns projetos, um é mudar a nossa sede, então a gente já está com alguns projetos para um lugar maior, justamente para começar outros projetos mais contínuos, porque esse é o futuro que a gente espera para a Hamburgada, além das edições, a gente sempre quis ter o sonho de ter um instituto, né? Hoje a gente tem o Passo para o Futuro, mas ainda a gente acha que é muito pouco perto do que a gente ainda pode chegar, então a gente quer ter muito mais aulas, muito mais formação profissional, né? Tudo em Guarulhos. Inicialmente em Guarulhos, e a gente também está com um projeto em parceria com o pessoal lá do Sertão também. Eles vieram até para cá fazer uma reunião que tem tudo para dar certo esse ano, né? Mas a gente estamos aí conversando ainda, mas acho que tem vários projetos, mas um deles eu acho que seria isso, formatar esses projetos mais contínuos, né? Transformação ali de vida, acompanhamento, né? Uma criança ali, pegar ela desde o começo ali na comunidade e acompanhando até a parte profissional, né? Muita gente acaba querendo às vezes fazer o contrário, né? Já não, vamos já ir para essa parte. A gente preferiu antes juntar essa galera e agora que a gente já tem a galera, começar nesses projetos. Né? Deixa eu te falar, já que você quer caminhando mesmo para o fim. Como que alguém que está escutando ou ouvindo a gente, como que pode levar a hamburgada, assim? Eu imagino que a agenda de vocês está bem cheia, mas vamos dizer, alguém do interior de São Paulo, que não é tão longe, quer levar a hamburgada, qual é o primeiro passo? Onde entra em contato? Como que faz? Antes disso, eu só queria completar aqui o Tasso sobre sonho, né? Como eu falo, primeiro podcast que a gente está vendo, quero deixar registrado que é um sonho mais meu de vida, assim, que era um dia a gente, em Hamburgada, ter um hospital de criança, um hospital infantil. Olha, então, deixar registrado aqui, vai que eu morro antes, o pessoal cria esse hospital e bota meu nome lá nele. Entendeu? Senhor Eric. Ou a gente pega essa gravação e fala, pô, Deu a certo. gente deu certo. Então,
É um sonho não para esse ano, igual você falou, mas um sonho futuro, assim, de ir trilhando e chegar num dia nesse nível assim. Aham. E como a pessoa leva a hamburgada para a cidade dela, né? Como a gente falou, a hamburgada é feita de pessoas. Então, em primeiro lugar, reunir pessoas que têm esse mesmo interesse, né? Então, falar, meu, eu tenho tantos amigos aqui e a gente quer fazer. Então, esse já é um primeiro bom passo. Porque se não tiver gente, é quase impossível a gente fazer uma hamburgada. Então, é, reúne Os uma galera voluntários são locais sempre. Isso. locais. Então, reunir uma galera que tem o interesse é o primeiro passo. Depois entrar em contato com a gente, né? A gente costuma conversar com a galera, entender realmente quantas pessoas você tem e tal, o que a gente consegue fazer. É, ver um local, né? A gente vê se adequa e acaba encaixando na agenda, né? Uhum. Quanto mais pessoas tiver, quanto se o local for adequado. Então, tem vários fatores Claro. que a gente conseguir encaixar, né? Mas qual é o primeiro contato? É o quê? E-mail? E-mail ou Instagram mesmo, né? Tá. Então, geralmente a gente sempre guarda ali, né? Então, às vezes, pode ser que a gente faça no próximo mês. Mas tem locais que, por exemplo, a gente demorou 2 anos para chegar. Então, a gente vai mantendo essa conversa, assim. Mas o principal que a gente sempre fala, hamburgada é feita de pessoas. Então, De pessoas para pessoas. Outra forma também seria através de empresas, né? Hoje a gente É tem verdade. muito forte o voluntário empresarial. Então, muitas cidades do Brasil que a gente não demoraria muito para chegar, hoje a gente tem chegado com parcerias que a gente tem com empresas. Então, eles colocam os colaboradores deles para ser voluntários hoje na hamburgada, né? Então, até Olha aí, começar. cara. Eu vou dar um presente para você, já que é o primeiro. Vocês guardam lá na frente do. Que agora vai chover. O Flow vai então, mandar mensagem amanhã. Cara, ô Igor, morra de inveja, Igor. Eles vieram aqui primeiro, então, cara, ó, presentinho pra Obrigado, você. Essa hein, ó. caneca é tanto pra, obviamente, pra quente quanto pra gelado. Aí vai do gosto de cada Chique um. demais. Chique demais. A gente proposições. separou uns presentes para trazer, esqueci. Ô, mas eu vou em Guarulhos amanhã. Então, Eu vou amanhã, eu pego. então a gente entrega lá. Eu não vou esquecer, eu vou lá pegar. Cara, por fim, de verdade, a gente sempre termina, e aí eu não combino, porque eu sei que vocês são tímidos, mas dá. Já que eu sempre me acho sonhador, até que eu encontro com vocês. Aí eu volto mais, assim, mais tímido, porque vocês. Né? Pô, tem hospital pra criança, ó, que coisa pá. Mas eu sempre falo assim, cara, é quase um quadro que a gente tem aqui, que é tipo, 2 minutos para o mundo, tá ligado? Se o mundo inteiro pensa, vai pensar, vou deixar você pensar, eu vou pensar com ele. Você é o mais velho, vou te dar chance, vou conversar com você. O Gabriel vai fechar essa câmera em você. Pensa nessa possibilidade. O mundo inteiro parou, não tem nem fuso horário mais. Tá todo mundo ligado aqui agora. E você tem 2 minutos ou mais para deixar uma mensagem que está no seu coração, que você não pode morrer sem falar ela. Vai pensando. Não precisa ser. Cara, tá no teu coração. Olha lá pra câmera e registra isso pra nós. É difícil, né? Não bate Por isso que eu pronto. não convido. Mas eu acho que é muito isso. Acho que o que eu penso muito, assim, sempre na vida é sobre o quanto a vida é curta, quanto passa rápido, né? Tudo isso. E a gente sempre fala, até entre nós, assim, da hamburgada, sobre qual é o seu legado, né? Então, eu queria deixar para quem está assistindo hoje, se para pensar, tipo, essa vida você passou, mas o que você deixou para os próximos aí, né? Qual que é seu legado? Eu acho que conheço muito amigo meu que fala, não, quando eu tiver velho eu vou montar um negócio social, alguma coisa, mas quem te garante que você vai estar vivo até lá, né? Então, acho que procure o seu propósito. A gente sempre fala, não tem que fazer uma ONG, não tem, mas de algum jeito um propósito para fazer algo por alguém, algo por você e deixar o seu legado. Então, é isso. Nesse tempo, queria deixar o pessoal ficar pensativo sobre isso, né? O que você vai deixar para as próximas gerações? Qual que foi o seu legado aqui? Show, velho. Pensou? Pensei um pouquinho aqui, mas foi muito bem, né? Agora ficou mais difícil. Não é desafio, não é game maker. É o que tá no coração, não é batalha de rima. Então, acho que o que eu sempre penso é sobre a questão de
pra galera mais jovem, assim. Uma vez eu pensei nessa pergunta que eu queria falar pra galera mais jovem, assim, de quanto da importância de valorizar os pais, sabe? Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de mudar durante o tempo, né? Quando eu era mais novo, igual muitos jovens que talvez estejam assistindo, não desprezavam essa coisa do pai, de estar junto, de ter aquele tempo e tal. E durante essa jornada eu tive alguns amigos que perderam um pai novo, né? E não tiveram essa oportunidade. E eu vejo o quanto que eles sofreram, assim. E até hoje eles sofrem. Então, um dia eu parei para pensar e falei, meu, se um dia eu tivesse uma oportunidade de falar com todos os jovens do Brasil, o primeiro conselho que eu diria era esse: valorize seu pai, porque é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Porque o tanto de gente que eu já vi chorar sem ter essa oportunidade que eu tive hoje, que hoje o que eu mais quero é estar perto deles. Se eu tenho uma oportunidade, eu quero estar perto da minha mãe, do meu pai, fazer o que ele gosta. Virou até youtuber ele agora e eu Eu acompanho e teu eu pai e lá. ele que sai correndo. Então, eu acho que o meu foi mais para jovens hoje focado, A gente mas vai que ficando velho, né? exatamente, que talvez você não tenha outra chance. Essa é a única chance. Se você tá brigado com seu pai, liga agora para ele, porque talvez amanhã pode ser tarde e a coisa mais legal que tem na vida é pai e mãe. Show. Família, né? Família, E é o família no geral. exemplo de vocês, né, velho? Vocês são. Cara, eu conheço muito irmão que se dá bem, mas igual vocês, é difícil de ver eles separados, cara. Eu acho que eu nunca encontrei vocês separados. Eu fiquei imaginando o teu casamento, que a galera acha que a gente não se conhece, tá fazendo de fake aqui, né? Não, mas, pô, tava no seu casamento lá, pô. Eu ficava imaginando, cara, como que o Tássio vai ficar? Ele fingia que tava de boa, mas um nervosão chorando. Cara, é isso, gente. Obrigado demais. Eu vou aqui encerrando por causa do nosso tempo e a gente volta, talvez trazendo, quem sabe, um voluntário, se for possível até o testemunho de uma criança, agora já adolescente ou adulto. Então, cara, obrigado demais. Você que está aí com a gente até agora, muito obrigado. Compartilha isso, leva essa mensagem. Depois compartilha um corte, se tiver com preguiça de assistir tudo de novo, pega lá no canal de cortes, leva isso para alguém, faz alguma coisa. Você tem os recursos em suas mãos. Aquilo que você pode fazer por alguém já está em você. Então é só você se levantar e sair e propor alguma coisa para alguém. Talvez você não tenha tanta certeza, então leva suas dúvidas, mas faz alguma coisa e leva o que você tem para alguém. Semana que vem a gente está aqui, segunda-feira, às 9 horas. Eu te espero. Sejamos uma bênção. Um abraço. Valeu! Vai. Cara, vocês quase me fizeram chorar, velho.